Uma vez, uma pessoa chegou até mim e diz: estão anunciando um Jesus um Jesus que não vai cobrar de ninguém a respeito daquilo que as pessoas fazem ou deixam de fazer, porque do jeito que está sendo anunciado o Evangelho, quer dizer que Jesus morreu na cruz, está tudo certo, está tudo pago, basta somente crer e já está salvo. Esta pessoa quis dizer que era assim que eu anunciava a palavra do Senhor. E eu disse a esse irmão que não. Eu disse para ele que a palavra do Senhor, ela vem de encontro com a nossa natureza. Porque cada um de nós, quando o Senhor nos conquistou através do seu amor, nós estávamos em pecado, afastado e distante do Senhor. O Senhor, Ele chama eu e você para uma nova vida. O Senhor chama você para te dar uma vida que você possa viver para sempre. Então eu abordo hoje, eu quero compartilhar com você hoje esta mensagem que se encontra em Gálatas. O nosso irmão apóstolo Paulo, ele abordou a igreja de Gálatas a respeito do que Gálatas estava fazendo com a sua fé. E eu queria compartilhar com você. Há uma palavra em Gálatas, capítulo 5, versículo 13, o apóstolo Paulo diz assim à igreja: porém vocês, irmãos, foram chamados para serem livres, mas não deixe que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. Muitas pessoas entendem e compreendem de uma maneira que Jesus, ele morreu na cruz por todos. É verdade, Jesus morreu na cruz por todos. Mas nem todos vão alcançar a salvação, porque uns não entenderam e outros entenderam de outra forma. Uma vez salvo, salvo para sempre. E a palavra do Senhor tem mostrado a mim e a você, quando buscamos de Deus a direção, que o Senhor espera de mim e de você uma mudança, porque o Espírito Santo vem sobre mim e sobre você para nos tirar desta vida a qual nós estávamos vivendo, uma vida a qual nós não teríamos condições e não teríamos a vida eterna, porque os nossos pecados faz a separação entre nós e Deus. O homem precisa de uma nova vida. E vem Jesus Cristo nos trazendo uma nova vida através da reconciliação que Ele fez conosco ali na cruz do Calvário. Ele reconciliou eu e você ao Pai para que nós pudéssemos então abandonar o velho homem e viver um novo homem em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui: olha, Gálatas, vocês não tomam essa liberdade para viver uma vida natural, uma vida desta forma que vocês antes viviam, mas agora vocês têm a revelação do Espírito Santo. É muito interessante. Nesse mesmo livro, no mesmo capítulo, eu queria ler com vocês algo maravilhoso. Gálatas 5, versículo 22 diz assim: mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza,
a bondade, a fidelidade, a humanidade e o domínio próprio. E contra estas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos desta natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos e nem provocar ninguém, nem ter inveja um dos outros. Veja bem, o Senhor, Ele chama eu e você. O Espírito Santo de Deus nos convence que nós precisamos estarmos unidos. A palavra do Senhor diz: vocês foram crucificados com Jesus. Vocês também morreram para este mundo, para que pudessem receber uma nova vida. A vida eterna, a vida que é entregue por intermédio da presença de Deus, a presença do Espírito Santo em nossas vidas. O Espírito Santo, ele produz todo este fruto, completamente diferente da natureza e do comportamento humano. O apóstolo Paulo está advertindo todos os crentes, todos aqueles que acreditam em Jesus, que não podemos levar uma vida como nós vivíamos hoje, como confessando Jesus e não ter nenhuma mudança. A fé, ela produz ação, ela produz obediência. A fé, ela nos conduz a Cristo e Cristo nos conduz à presença do Pai. Se não for assim, não há novo nascimento, não há entrega, não tem possibilidade de nós ter a vida eterna. Por mais que tem muitas pessoas que anunciam uma coisa, a predestinação. A predestinação, a pessoa acredita o seguinte: salvo uma vez, salvo para sempre. Não importa daqui para frente se você vai continuar tendo os mesmos hábitos, os mesmos costumes, viver aquela mesma vida que você vivia no passado. O importante é que Jesus morreu por mim, então eu estou salvo. Não, o apóstolo Paulo, ele adverte eu e você, que quem está em Cristo uma nova criatura é. As velhas coisas se passaram e tudo se fez novo a partir de então que estou ouvindo a voz de Deus. Interessante, muitas pessoas anunciam o evangelho de uma forma que as pessoas entendem que elas somente ter fé é o suficiente. E a Bíblia não nos dá um respaldo a respeito disso. A Bíblia está mostrando para mim e para você que nós estávamos afastados, completamente separados de Deus. Houve da parte de Deus a providência de Deus, o amor de Deus se manifestou em Cristo Jesus, porque Ele entregou a sua própria vida para que nós pudéssemos ter a vida através dele, da sua ressurreição. Nós seremos ressuscitados com Ele naquele grande dia, se nós vivermos uma nova vida por intermédio do Espírito Santo de Deus que está em nós. Eu quero ler outra palavra para me encerrar essa palavra, essa mensagem, a qual é muito importante, meu irmão, muito importante. Gálatas, continuando em Gálatas 16, diz assim: veja bem, o Espírito de Deus e a natureza humana. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana, porque o que a nossa natureza humana quer é o contrário que o Espírito quer, o Espírito de Deus. E o que o Espírito de Deus quer é o contrário o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos. Os dois são inimigos. E por isso vocês não devem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são
a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração a ídolos, a feitiçaria, a inimizade, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito, que já disse, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Aí vem no versículo que eu disse agora há pouco. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência e assim por diante. Então, volto a dizer, eu não anuncio uma palavra de Deus a qual as pessoas possam, alguns estar entendendo dessa forma, que eu anuncio que uma vez salvo, salvo para sempre. Simplesmente ter a fé em Cristo já é o suficiente, não precisa se manifestar mais, não precisa de dedicação, não precisa ter uma vida de santificação, não precisa mais de nada. Simplesmente, Jesus morreu na cruz, eu estou salvo. Jesus morreu pela humanidade, estou incluído. Não, meus amados, não. Nós não podemos ir por esta linhagem, este raciocínio. Este caminho não é o caminho da inteligência, não é o caminho de uma nova adoração, uma adoração racional. Adorar a Deus em espírito e em verdade é uma outra coisa. Quero deixar bem claro, eu anuncio que nós temos a liberdade em Cristo, ao ponto que o Senhor Jesus nos libertou completamente para que nós pudéssemos escolher Ele ou não. É assim que eu anuncio o Evangelho. Jesus nos libertou e nos mostrou a verdade. A decisão, a partir de então, é minha e sua, de nós continuarmos louvando a Ele e servindo a Ele para sempre. Porque o Senhor nos promete a vida eterna. Esta é a mensagem a qual Deus colocou no meu coração, dando resposta a esta pessoa que chegou pessoalmente e disse para mim: você anuncia um Jesus ao ponto que a pessoa não precisa fazer mais nada. Simplesmente acreditar em Jesus, que Jesus morreu na cruz e todos vão ser salvos. Todos serão salvos. Aqueles que dá lugar para que o Espírito Santo mude a sua mente e o seu coração. Esta é a palavra. Convido você, meu amigo, convido você, minha amiga, convido você, meu irmão, minha irmã, a compartilhar essa mensagem com todos os teus contatos. E que nós possamos ser bênção na vida das pessoas. Alcançar mais e mais inscritos. Muito mais visualização. Porque Deus está neste negócio. Deus chamou eu, o presbítero Jefferson, para anunciar a palavra do Senhor, porque o Senhor, Ele quer mudar o nosso modo de pensar e agir. Fique com Deus. Jesus é bom. Ele me libertou e te libertou para que nós pudéssemos somente adorar a Ele e mais ninguém. A paz do Senhor Jesus esteja sobre você e a tua família. Que Deus te abençoe, não só hoje, mas para sempre. Amém.